Jornalista Jorge Nicola fala sobre chegada de atacante estrangeiro no Corinthians. Cássio fora da equipe titular do Timão. O Corinthians não teve Cássio como titular em apenas 3 jogos de 2021. Veja o retrospecto e possível substituto. Corinthians divulga orientações e valores para o primeiro jogo com 100% do público na Neoquímica Arena. Últimas notícias do Corinthians no mercado da bola. Tudo isso e muito mais, meu amigo fanático. Seja bem-vindo novamente. E já responde aí, você concorda em deixar o goleiro e ídolo da Fiel, Cássio, no banco de reservas? Deixe aí nos comentários a sua opinião com o nome da cidade de onde você está falando. Fique atento que essa semana vai rolar vários salves. Quero ver se você é um verdadeiro fanático. Já confere aí se você está inscrito no nosso humilde canal e com o sininho ativado para não perder nenhum vídeo. Aqui você tem notícias diárias e relevantes. Você sabia que após pegar a Chapecoense, Corinthians tem sequência de pedreiras contra líderes do Brasileirão e Clássico na Arena? Fortaleza, Atlético Mineiro, daí respira contra o Cuiabá, e pega o Flamengo, e o Santos. Não fique de fora. Aqui você não perde nenhum lance. Precisamos da sua ajuda. Sua curtida ajuda demais esse canal que também é seu. Então já vai deixando aí aquele like maroto para fortalecer esse nosso canal. E agora sem mais enrolação, bora para as notícias. Vai Corinthians! O terceiro amarelo recebido pelo goleiro Cássio vai interromper uma sequência que já durava 35 partidas consecutivas do camisa 12 como titular do Corinthians. Com 49 jogos, ele é o jogador que mais atuou na temporada 2021, iniciada no Paulistão. Cássio não ficava fora de um jogo desde a vitória por 2-1 contra o Novo Horizontino, na última rodada da fase de grupos do estadual, em 9 de maio, quando o técnico Wagner Mancini decidiu poupar os titulares e deu chance a Matheus Donelli. Foi a terceira partida do garoto, que já havia jogado 2 partidas quando Cássio teve afastado por problemas de saúde. Depois, em 26 de maio, entrou no segundo tempo da vitória por 4-0 contra o River do Paraguai, pela Sul-Americana, quando Cássio sentiu dores. O capitão do Timão perderá o duelo contra o Lanterna Chapecoense, dia 1º de novembro, na Neoquímica Arena. Ele estava pendurado a 10 jogos e levou o terceiro cartão amarelo por fazer cera nos minutos finais do empate por 2-2 contra o Internacional, no Beira-Rio. A tendência é de que Donelli, de 19 anos, seja titular pela 5ª vez na temporada, mas a primeira no Brasileirão. O elenco conta ainda com Guilherme, Kaique França e Carlos Miguel. Cássio, aliás, virou alvo de críticas nas redes sociais por conta do gol marcado por Gustavo Maia nos acréscimos. Muitos torcedores acreditam que a bola era defensável e que o goleiro cometeu um erro. Agora, o jogador com maior sequência como titular do Corinthians no Brasileirão é Juliano, que foi titular nos últimos 14 jogos da equipe. Depois de mais de 20 meses, o Corinthians poderá voltar a contar com a capacidade total de público da Neoquímica Arena liberada para uma partida. Isso ocorrerá na próxima segunda-feira, quando a equipe vai receber a Chapecoense, às 21h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ao divulgar informações da venda de ingressos para o confronto, o clube voltou a pedir à torcida respeito aos protocolos sanitários. Na semana retrasada, antes de o Timão enfrentar o Fluminense em casa, o Corinthians já havia solicitado publicamente à Fiel que seguisse as medidas sanitárias recomendadas para evitar futuras punições depois de o clube ter sido notificado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por meio de seu Centro de Vigilância Sanitária da Coordenadoria de Controle de Doenças, por descumprimento de normas de prevenção na partida contra o Bahia, no dia 5 de outubro, que marcou a volta da torcida corintiana à Arena Alvinegra. Na nota oficial que divulgou nesta segunda-feira pela manhã, o Corinthians enfatizou que os cuidados contra a proliferação do vírus continuam sendo fundamentais e lembrou aos torcedores sobre a importância do uso de máscara de proteção facial o tempo todo e higienização das mãos. No fim do comunicado divulgado nesta segunda-feira, o Alvinegro também pediu aos torcedores que cheguem à Neoquímica Arena com pelo menos 1h30 de antecedência em relação ao horário do jogo com a Chapecoense, para evitar aglomerações na porta do estádio. E o clube ainda orientou que, após o confronto, a Fiel deixe o local com calma para não provocar o mesmo tipo de problema na hora de ir embora, para casa.
O Corinthians venceu as duas partidas que disputou com a presença da Fiel na sua arena neste Brasileirão. Primeiro superou o Bahia por 3-1, pela 24ª rodada, e depois bateu o Fluminense por 1-0, pela 26ª. Nas duas ocasiões, o clube só pôde disponibilizar 30% da capacidade do estádio aos torcedores, tendo em vista as restrições impostas pelo governo do estado de São Paulo. E para ter 100% dos setores da Neoquímica Arena liberados à Fiel nesta 29ª rodada da competição, o Corinthians pediu anteriormente à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, pela transferência do jogo deste domingo para a próxima segunda-feira, pois apenas a partir do dia 1º de novembro os clubes estão autorizados a atuar em estádios com capacidade total de público. Até 31 de outubro, as arenas estão limitadas a preencher 50% de suas dependências. Com vendas abertas já nesta segunda-feira para os torcedores com créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia, contra Ituano e Palmeiras, os ingressos para este próximo duelo contra a Chapecoense têm preços que variam entre R$ 40, setores norte e sul da arena, e R$ 500, camarotes. O Corinthians foi notificado na semana passada de que precisa pagar uma dívida de R$ 4,5 milhões pela venda de Guilherme Arana, ocorrida em 2017, para o Sevilla da Espanha. Atualmente, o jogador defende o Atlético Mineiro. A ação, movida pelo empresário Nilson Moura, teve no início do mês uma decisão que mandou o clube quitar os valores em até 3 dias de forma voluntária, sob pena de penhora. O clube, porém, pretende se defender no processo. O Corinthians tem até o fim de outubro para apresentar contestação. Caso contrário, significa que reconhece a cobrança. A dívida por Arana é mais um entre inúmeros problemas judiciais do time alvinegro em 2021. O clube sofre com penhoras de contas, que atrapalham o pagamento das contas. Na ação, noticiada pelo All Sport em setembro, Nilson Moura afirma que o Corinthians se comprometeu a pagar uma comissão de 739 mil euros, hoje equivalentes a 4,5 milhões de reais. O clube pagou 300 mil reais e assinou um reconhecimento de dívida de 4,1 milhões de reais, em abril deste ano, mas não pagou as parcelas acordadas. Com isso, a dívida ganhou juros e hoje já está em 4,5 milhões de reais. O processo está sendo analisado pela 12ª Vara Civil do Foro Central de São Paulo. Agora vamos falar sobre boas atualizações da chegada de Paulinho no Corinthians. O volante e ídolo da Fiel, Paulinho, sem clube desde que rescindiu com o Al Ahly, da Arábia Saudita, no mês passado, é sempre lembrado com muito carinho pelos corintianos. Desde que ficou livre no mercado, uma possível volta passou a ser especulada com mais força e pedida por parte de torcida. E o retorno é um desejo pessoal até do presidente do Timão. Duílio Monteiro Alves, em entrevista ao Bola da Vez, da ESPN, disse que tem vontade de ter o atleta no elenco. É uma vontade minha, já não é de hoje. E meu amigo pessoal, um cara que eu convivi muito lá atrás, depois em 2012 nos títulos, disse. Estive com ele o período todo que ele esteve no Corinthians, completou. O presidente elogiou a qualidade do atleta, e disse que o clube deve tentar contratá-lo para a próxima temporada. Abre aspas. Ele tem a cara do Corinthians e, se o Corinthians puder contar com ele, vai ser muito bom. Sem criar expectativas no nosso torcedor. A gente vai atrás, a gente tenta. Eu acho que é nossa obrigação em querer ter o melhor dentro do nosso time pelo tamanho que o Corinthians é. Finalizou. O técnico Silvinho, em entrevista coletiva, também elogiou o volante, mas evitou comentar sobre uma possível volta. Abre aspas. Todos gostariam de contar com Paulo, ele tem identificação grande com o Corinthians, mas a janela está fechada. É hora de focar neste terço final de campeonato, que é muito difícil, disse o treinador. Vai Corinthians. O futuro do atacante Jefferson Soteldo pode ser, novamente, o futebol brasileiro. O venezuelano está insatisfeito no Toronto FC, do Canadá, e cogitando um retorno ao Brasil. Você gostaria de ver o atacante Soteldo vestido o manto do alvinegro paulista? Comente aí, meu amigo fanático. Soteldo seria uma boa contratação para reforçar o Corinthians para 2022, ou não? A situação já desperta o interesse de alguns clubes brasileiros. Segundo crava o jornalista turco, Ekrem Konur, Corinthians e Flamengo já demonstraram interesse pelo jogador e devem abrir conversas com Toronto,
com quem Soteldo tem contrato até 2024. No Brasil, Soteldo atuou com a camisa do Santos entre 2019 e 2021, sendo um dos destaques e jogadores mais queridos do Peixe. No total, o venezuelano somou 87 partidas pelo clube da Vila Belmiro, tendo anotado 19 gols e dado 16 assistências. O jornalista Jorge Nicola também falou da possibilidade do venezuelano retornar ao futebol brasileiro. Abre aspas. As chances do Soteldo retornar ao Brasil não são tão simples assim. Primeiro, para comprar o Soteldo, certamente o time vai precisar investir pelo menos 6 milhões de dólares, mesmo valor investido pelo Toronto FC para contratá-lo do Santos na metade do ano. É bom lembrar que esses 6 milhões de dólares hoje equivalem a 33 milhões de reais, não se trata de uma cifra baixa. Outro ponto, apesar de estar infeliz na Major League Soccer, o time dele não faz uma boa temporada, os números dele não são ruins, ele tem 23 partidas, 4 gols e 3 assistências, e tem chamado a atenção pelos dribles, disse o jornalista Jorge Nicola, em seu canal no YouTube.